se você está perto de se aposentar, é importante ficar atento, viu? Algumas mudanças na aposentadoria entraram em vigor neste ano. Para explicar tudo sobre esse assunto, nós convidamos a advogada previdenciária Melina Prado, ela que está ao vivo com a gente via Skype. Bom dia, Melina, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. É uma honra estar aqui com vocês para falar hoje sobre um assunto tão importante, mas que muita gente, muitos segurados, a população de uma forma geral ainda tem tanta dúvida. Pois é, um assunto, né, que sempre rende ali boas perguntas, né, porque nunca fica completamente esclarecido. Eu quero saber, afinal, quais são aí essas mudanças que entraram em vigor agora em 2022, Melina? Então, na verdade, são mudanças já previstas desde 2019 pela reforma da Previdência, que passou a vigorar a partir do dia 13 de novembro de 2019. Essas mudanças, elas traziam as regras definitivas, tá, Wilker? Mas algumas regras para as pessoas que já tinham um tempo significativo de contribuição e que poderiam passar por uma regra de transição. Então, a reforma, ela trouxe algumas regras para essas pessoas de forma escalonada, tá? E é o que eu vou explicar. Então, de 2019 a 2020 houveram algumas alterações, de 2021 a 2022 da mesma forma. E quais são essas mudanças já previstas lá atrás? Primeiro, com relação à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, anteriormente, bastava que a mulher completasse a idade de 60 anos e o homem de 65 e um tempo de contribuição mínimo de 15 anos. O que aconteceu com a reforma da Previdência na regra definitiva? A mulher passou a ser exigida uma idade mínima de 62 anos, de forma escalonada, e o homem se manteve os 65 anos com 15 anos de tempo de contribuição. E o que acontece? Ao longo dos anos, a cada ano que se passar a partir de 2019, aumenta-se 6 meses no acréscimo. Então, 2020 era 60 anos e 6 meses para a mulher, 2019, 60 anos e 6 meses, 2020, 61 anos, e agora a regra muda novamente. 2022 passa a ser 61 anos e 6 meses, tá? Então, atualmente, para a mulher se aposentar por idade, ela precisa ter 61 anos e 6 meses, mais 15 anos de tempo de contribuição, tá? Com relação às outras regras, no que tange ao tempo de contribuição. Primeiro, há uma outra regra de transição, que é pela regra dos pontos, que já existia, tá? Bastava o homem completar 95 pontos com o somatório da sua idade e tempo de contribuição, e a mulher 85 pontos com o somatório da sua idade e tempo de contribuição. Essa regra, em 2022, passa a valer pela regra 89-99, ou seja, a mulher tem que completar 89 pontos, essa somatória de tempo de contribuição e idade, e o homem 99 pontos, somatória de tempo de contribuição e idade. E, por fim, a outra regra é com relação àquelas pessoas que contribuíram por muito tempo, mas que ainda estão longe de alcançar a idade. É a regra de tempo de contribuição pela idade mínima. E essa regra, da mesma forma, para a mulher, hoje está em 57 anos e meio, e para o homem, 62 anos e meio de idade. Desde que cumpra com o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher e 35 anos para homem. Existem várias regras, é importante a gente falar, e até um pouco complexas, né? O texto da lei, ela traz uma complexidade que é de difícil compreensão para a população em geral. Então, é muito importante que a pessoa, antes de se aposentar, é o recado que eu dou, ela faça um planejamento antes disso, para entender quais dessas regras é a mais favorável para ela. Com certeza, Melina, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Em relação, então, a essa questão da idade mínima aí,
Tem alguma possibilidade, então, de agora, em 2022, algumas pessoas se aposentarem com menos de 60 anos, não é isso pelo que você falou aí? Isso, pela regra da aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima, tá? Então, é a antiga modalidade de aposentadoria por tempo, só que de forma alterada. Então, a mulher que cumpre com os 30 anos, mínimo de tempo de contribuição, ela pode se aposentar esse ano com 57 anos e 6 meses. Já o homem, desde que cumpra com 35 anos de tempo de contribuição, pode se aposentar com 62 anos e 6 meses. Isso quer dizer que a gente ainda segue ali um período de transição. Esse período de transição ele vai durar quanto tempo? Ou seja, uma pessoa que pretende se aposentar em julho de 2023, só no ano que vem, essa pessoa vai precisar passar por outro tipo de procedimento, não outro tipo de procedimento, mas as regras para essa pessoa serão diferentes, é isso? Isso mesmo, Wilker. Na verdade, o ano que vem, ela já acaba com a regra de transição da aposentadoria por idade, que é aquela regra dos 15 anos, mais a idade de 62 anos para mulher e 65 para homem. Então, a partir do ano que vem, 2023, já é a regra definitiva. A mulher que quer se aposentar por idade, por exemplo, ela já precisa atingir os 62 anos e os 15 anos de tempo de contribuição. Com relação a essas outras duas regrinhas que eu falei, tanto de pontos quanto de tempo de contribuição pela idade mínima, ela ainda vai ser escalonada por um tempo, tá? Prevendo para a mulher até 2027, até chegar na regra definitiva, e para o homem, 2031. Certo. Melina, você falou aí quando a pessoa for, já chegar perto aí da aposentadoria, ela fazer um planejamento. O que seria esse planejamento? Dá algumas dicas aí. A pessoa tem que procurar algum profissional, ela mesma consegue fazer esses cálculos aí para ver em qual regra ela teria mais benefício? Sim. Anteriormente, era uma regra muito fácil. Todo mundo já sabia que, olha, eu sei que eu tenho que cumprir com o meu tempo de contribuição, independente da idade, eu me dirijo a uma agência da Previdência Social e vou ser aposentado, certo? Com esse tanto de regras que foram surgindo, tempo de contribuição, 4 regras, mais tempo por idade, tempo mais idade, mais uma regra de transição, é interessante que se faça um planejamento, e esse planejamento consiste em avaliar o tempo de contribuição desse segurado ou segurada, a idade que ela tem, as contribuições que ela fez ao longo do tempo, quando que ela vai se aposentar, caso ela ainda não tenha atingido alguma dessas regras, e qual que é a regra mais favorável. Dentro desse planejamento ainda, é importante a gente identificar se a pessoa ficou algum período sem contribuir, se isso vai impactar na aposentadoria futura dela, se ela precisa contribuir com quanto daqui para frente para que ela tenha um valor X de aposentadoria. Então, esse planejamento é realmente um planejamento de vida, não só de aposentadoria. A pessoa vai se planejar, caso ela ainda não tenha atingido, qual que é a melhor regra. Caso você ainda consegue se dirigir à agência da Previdência, mas essa análise ela ainda é muito superficial dentro da agência. Você não sabe em qual regra que você vai ser enquadrado. Então, pode ser que você seja enquadrado ali naquele momento em uma regra que você já tenha atingido o tempo, mas que não é a mais favorável para você. O INSS ele não vai te explicar isso, tá? Então, pode ser que dali um ano, um exemplo, a pessoa cumpra com uma outra regra, mas ela tem um acréscimo aí de R$500 na sua aposentadoria, o que é um valor significativo. Então, compensaria ela guardar, né? Isso o INSS ele não dá esse suporte. Então, todo esse estudo do tempo, da vida da pessoa, né? Ela é analisada dentro desse planejamento. Então, é uma opção, mas a cada dia que passa a gente vem vendo, vem percebendo que as pessoas realmente precisam desse trabalho para que elas sejam aposentadas de uma forma consciente e não venham a se arrepender no futuro. Tá, em alguns momentos a gente ouve se dizer de algumas formas da pessoa receber a aposentadoria integral, outra hora, dependendo da idade, de quando essa aposentadoria acontecerá.
essa pessoa vai receber uma porcentagem só, né? Só uma parte da aposentadoria? Como é que isso funciona? Explica direitinho pra gente. Pela regra atual de 2019 para cá, o cálculo da maior parte dos benefícios é feito com base na média de todos os salários de contribuição de julho de 1994 até a sua última contribuição antes de requerer o benefício. Com essa nova regra, parte-se de 60% dessa média. Anteriormente, dependendo do tipo de benefício, ele já poderia receber 100% dessa média. Com essa nova regra, é também de forma escalonada. Então, ela inicia com 60% a partir de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para homem. A partir desse tempo, a cada ano que houver de excedente, ele aumenta 2% nessa média. Então, um exemplo, o homem que contribuiu durante 25 anos, mas ele já atinge os requisitos para se aposentar, ele vai receber 60% mais 10% desses 5 anos de acréscimo. Então, ele vai receber uma média de 70%, tá? E assim por diante. Aquele que tiver mais tempo de contribuição, no caso o homem, 40 anos de tempo de contribuição, que ele vai conseguir chegar aos 100% dessa média, e para a mulher, 35 anos, que ela vai conseguir chegar a essa média de 100%. É muito trabalho, né, Melina? Agora, naquela questão que você disse, né? Às vezes a pessoa vai fazer ali o pedido de aposentadoria, ela vai ser encaixada ali em uma regra, e que se ela ficasse até mais um ano, seria mais favorável para ela. Nesse caso, se ela continuar contribuindo, aposentou, continuar contribuindo, depois ela pode pedir uma revisão desse processo, ser enquadrado em outra regra ou não? Depois que se aposentou, vai ficar com aquela aposentadoria ali, aquele valor não pode mudar? Então, Marina, na verdade, existia essa possibilidade. Muitas pessoas se aposentavam porque atingiam o tempo de contribuição, como não tinha idade mínima. Muitas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, atingiam o tempo de contribuição e logo se aposentavam, como tinha força de trabalho, e elas continuavam a trabalhar e a contribuir para a Previdência. Até um determinado tempo, existia sim essa possibilidade de incluir essas contribuições posteriores à aposentadoria, de forma a pedir uma revisão e aumentar o valor do seu benefício. Quando, em 2016, o STF entendeu que não era mais possível esse tipo de revisão, tá? Porque não havia uma lei prevendo esse tipo de revisão. Mas a boa notícia é que esse ano já existe um projeto de lei aprovado na Câmara e nas comissões, tá? Em primeiro turno, que prevê a desaposentação, que é justamente essa inclusão dessas contribuições posteriores à aposentadoria. Então, caso ela venha realmente a ser aprovada, e a gente torce por isso, muita gente vai ter direito a ter esse tipo de revisão e, consequentemente, ter um valor significativo aí de aumento do seu benefício. Tomara, né, que os beneficiários tenham essa possibilidade em breve. Mas, de acordo com a regra atual, a pessoa não pode, né, não tem esse direito, mas ela mesmo assim continua contribuindo? A pessoa que se aposentou, continua trabalhando, ela continua contribuindo? Sim. A pessoa que continua contribuindo, ela exerce uma atividade obrigatória perante a Previdência Social. A partir do momento que ela exerce, a contribuição previdenciária, ela também é obrigatória. Então, essa contribuição, ela não vai ser revertida para o segurado, tá? Por quê? Um exemplo, o segurado que está aposentado, mas ele sofre um acidente de trabalho e precisa se afastar por doença, por saúde, pelo acidente, ele não tem direito a acumular esses dois benefícios. Então, há uma obrigatoriedade dessa contribuição previdenciária incidente sobre a sua remuneração, mas o segurado ele não tem isso em contrapartida em benefício, infelizmente. Certo. Melina, pela sua experiência aí, pelas pessoas que você, né, dá assessoria, essa aposentadoria, ela tem demorado mais a sair? Esse processo ele tem sido mais demorado?
o INSS consegue responder aí essa demanda, mesmo com essas alterações? Marina, a gente teve um impacto, né, da pandemia, em que todo mundo foi impactado, e não foi diferente no nosso setor, principalmente dentro dos órgãos públicos e na Previdência Social. Quando veio pandemia e tudo foi fechado, as pessoas não tinham acesso, não conseguiam se dirigir às agências para pleitear seu benefício. Então, elas passaram a requerer ou pelo telefone somente ou pelo seu aplicativo do Meu INSS. Muitas pessoas tinham essa dificuldade, tá? Mas as pessoas que conseguiram, isso gerou uma alta demanda e um represamento de pedidos de 2020 para cá, tá? Então, hoje, milhares de benefícios estão em atraso na fila do INSS, porque atualmente, por lei, o INSS tem até 90 dias para poder analisar o pedido de concessão do benefício. A partir desse momento, ele já está perante a regra, ele já está em atraso. Então, o que aconteceu juntamente com a questão da pandemia? Essa falta de suporte estrutural, né, para esse atendimento de tantas pessoas. Em contrapartida, muitas pessoas também precisando, a gente sabe que houve um impacto, um aumento extraordinário de pensões por morte, de pessoas com doenças, tanto físicas quanto psiquiátricas, né, pleiteando um auxílio-doença. Então, realmente esse número aumentou. E os servidores do INSS tiveram aposentadoria, muitos servidores se aposentaram também nesse período, que gerou uma redução de pessoal suficiente para também suprir esse atendimento a essa demanda que vem aumentando a cada dia. Então, atualmente, a gente tem uma situação preocupante, tá? Em que esse número cresce a cada dia, e a gente verifica que pessoas aí estão na fila há mais de ano esperando pelo seu benefício. Nesses casos, e dependendo do caso, é realmente preciso analisar, a pessoa tem pleiteado o judiciário, ida ao judiciário diante dessa demora injustificada, e uma demora que a pessoa não sabe quando que ela vai receber esse benefício. Então, ela tem optado por judicializar esse pedido, que em alguns casos tem sido até mais rápido. O que complica, né, o processo todo ali. Enquanto a pessoa está esperando, ela tem algum direito ou ela tem que esperar mesmo ali de mãos vazias? O INSS não dá nenhum tipo de garantia para essa pessoa ou de auxílio? Porque muitas delas acabam ficando ali esperando, né, sem condições de trabalhar. Infelizmente, essa pessoa ela tem que aguardar, porque ela precisa que seu pedido passe por uma análise para identificar realmente se aquela pessoa tem direito ou não, e ela só vai começar a receber depois dessa análise, tá? Existem algumas possibilidades judiciais, tá? E aí aqui eu reforço que não são em todos os casos. Aqui a pessoa pede uma tutela, uma liminar, ela demonstra que a sua situação é crítica, de emergência, e talvez ela consiga, dependendo do caso, uma liminar, no sentido de começar a receber durante o trâmite daquele processo. Certo, Melina. Agora eu queria que você explicasse para a gente aquela história de transição ali com um pedágio de 50%. A gente ouve falar disso, mas pouca gente explica direito, a gente quase não consegue entender. A gente já explicou mais ou menos essas regras de transição, mas eu queria deixar isso claro para quem está nos assistindo. A regra de pedágio de 50% é para aquelas pessoas que faltavam até 2 anos naquele momento em que a reforma da Previdência veio a vigorar, no dia 13 de novembro. Então, um exemplo prático para ficar mais compreensível: uma mulher que tinha lá seus 28 anos de tempo de contribuição, ela precisaria atingir os 30 anos para se aposentar por tempo de contribuição, pela regra antes da reforma. Mas chegou a reforma e ela tinha somente 28 anos. Então, ela poderia se encaixar nessa regra do pedágio de 50%, desde que ela cumprisse com 50% sobre esse tempo restante. Ou seja, ela precisará cumprir 3 anos, né? Então, assim, ao invés de se aposentar com 30 anos, ela se aposentaria com 31 anos de tempo de contribuição.
Isso é um exemplo, porque em cima de 2 anos, 50% mais um ano de acréscimo. E, da mesma forma, passou de 2 anos de tempo de contribuição, para essa mesma mulher que tinha 27 anos e meio, ela já não entra mais nessa regra do pedágio de 50%. Então, a gente fala que essa regra de transição aí, ela vai até o final desse ano, que quando completa 3 anos de reforma da Previdência. Tá explicado, então. Para a gente finalizar, uma dúvida que não tem a ver aí com a mudança agora de 2022, né? Mas que muita gente tem. Sabe quando o contribuinte ele trabalha numa empresa, é descontado dele todos os meses, né, a contribuição ali para o INSS, mas aí na hora de se aposentar ele descobre que a empresa não repassava esse valor. Esse contribuinte, ele fica prejudicado de alguma maneira? O que ele tem que fazer? Primeiro momento, identificando essa omissão da empresa com relação a esse recolhimento, houve desconto no seu contra-cheque, ele não repassou a Previdência, isso se configura um crime de ordem federal de apropriação indébita. Então, essa empresa ela já está cometendo um crime com relação a esse não repasse e que terá um impacto na vida do segurado. Então, o segurado ele pode entrar com uma ação trabalhista contra essa empresa desde que tenha menos de até 2 anos, né, de quando ele saiu dessa empresa, que é o tempo que ele pode pleitear dentro da Justiça do Trabalho, ou caso esse período já tenha ultrapassado, ele pode também pedir o reconhecimento, entrar com um pedido de reconhecimento dentro do próprio INSS, tá? Que isso é previsto dentro da norma interna do INSS, de que ele, caso ele comprove com contra-cheques, com vários outros documentos que ele tiver ao seu alcance, que ele tinha uma remuneração acima daquilo ali e que o seu empregador não recolheu e não repassou, ele não pode ser responsabilizado por isso. Então, desde que ele comprove aí num procedimento interno específico, ele pode conseguir o aumento esse repasse dessa contribuição, né? Um reconhecimento. Está explicado, então, Amelina Prado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantas informações importantes a respeito de um assunto que gera muitas dúvidas, né? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tenha todos um bom dia.